Olá, minha gente, tudo bem? Um novo encontro, prazer estar aqui com você novamente e dessa vez falando sobre a calma. Nesse mundo moderno, nesse mundo onde o que domina são os movimentos da virtualidade, como poder preservar a calma e a serenidade. Será que não tem jeito? Será que a angústia e a ansiedade têm o seu lugar cativo, sem poder haver nenhuma transformação? Será que não há cura para isso, minha gente? Então é disso que nós vamos tratar hoje. Eu quero te lembrar da possibilidade de você dar o like, de você compartilhar esse material se for bom para você, e você poder fazer comentários, sugestões. Sinta-se realmente participando, né? Esse é o seu lugar, o lugar de co-criador de tudo que acontece aqui. Então, minha gente, hoje nós temos como ponto fundamental para nós olharmos, né, as barras de Axis como cuidado, não é? Que elas vão ser aí o foco de estruturação para esse olhar que nós vamos ter para a busca da calma, né? Será que a barra de Axis pode auxiliar nesse estado de calma? As pessoas falam em barra de Axis, muitas ainda não conhecem, não é? Mesmo já termos colocado vários materiais aqui nesse canal, mas ainda assim é muito comum, pelo menos ao que eu vejo, né, no contato com pessoas que tenham, de maneira geral, ainda o desconhecimento sobre o que é possível se conseguir através das barras de Axis, dessa terapêutica americana que já está aqui entre nós nesse país desde os idos de 90, né, dos anos 90. E mesmo assim, ainda ela é pouco conhecida, né? Então, vejam só, será que de fato a pessoa que diz que gostaria de ser mais calma, será que de fato ela quer isso? Será que de fato ela experimenta práticas na vida dela que levem à calma? Ainda que seja uma pessoa que tenha uma vida tumultuada, agitada, com trabalho, a casa, né, família, profissão, ainda que assim o seja, será que essa pessoa busca, cultiva, né, se coloca disponível para ela mesma, para nos momentos possíveis ela desfrutar de um movimento contrário a essa agitação? Ou será que ela fala que gostaria de ser uma pessoa mais calma e mais serena, mas só fica em palavras, numa verbalização evasiva? Porque é muito importante que nós observemos isso, né? Esse canal, que é um canal onde a proposta aqui é olharmos para os nossos movimentos, cada um olhar para o seu movimento real, sem se deixar levar pela ilusão de que algo
está sendo impossível de se fazer, né, pela ilusão de que a pessoa já fez tudo que poderia ser feito. Diferente desse movimento, esse canal se propõe a observar: será que é isso mesmo? Então, vale se perguntar se aquilo que é dito, não é, que se deseja, de fato é desejado, de fato é intencionado. Porque quando nós desejamos alguma coisa e intencionamos algo, nós já temos uma porcentagem de realização bastante grande disso que desejamos, não é? Se eu desejo a cura para algo, ou eu desejo um estado em mim de maior tranquilidade, de maior serenamento, é muito importante perceber o que eu venho fazendo de investimento em mim para atingir esses estados, nos momentos possíveis, nos instantes possíveis, nas horas que eu estou comigo mesma. Isso pode ser alguns instantes antes de dormir, isso pode ser nos horários de refeição, não é? Isso pode ser nos finais de semana, isso pode ser nos momentos que a pessoa se dirige ao trabalho ou volta para casa, nos momentos de locomoção, não é? Porque esse exercício, essa prática do acalmar-se tem a ver com o quanto você conversa com você mesmo. Conversa no sentido de observar e direcionar a sua mente para uma consciência mais desperta. Porque se a nossa mente e o nosso pensamento não for direcionado, educado, né, por nós, ele não tem chance de evoluir, né? Ele estará nos levando, nos direcionando para onde vai, né? É como se estivéssemos num trem sem condutor. Então, a mente solta, ela é conduzida. Então, ela precisa ser educada e a consciência é que vai dando essa educação. E a barra de Axis, o que ela tem a ver com isso? A barra de Axis, ela vai justamente como se fosse um farol, né? Como se fosse um holofote. Ela vai iluminar todo esse caminho, né? Todo esse caminho onde se tiram coisas antigas, adquiridas pela mesmice, pela repetição, pelas heranças recebidas, pela cultura que nós pertencemos. Então a barra de Axis, ela limpa essas coisas que estão impregnadas em nós, né? E abre os caminhos, ilumina e abre os caminhos para que novos movimentos sejam feitos, né? Então, falando um pouquinho mais, né? O que me ajuda a ter consciência
do que está acontecendo, né, com relação se eu desejo ser ou conquistar ou adquirir, me aproximar da calma e da serenidade, significa que eu estou partindo do princípio, né, que eu estou naturalmente em oposição a esse movimento. Então eu estou me vendo, me sentindo, me percebendo uma pessoa muito agitada. Então algumas perguntas do tipo, veja isso, o que é que me faz sentir ou estar agitada? De onde vem essa minha agitação? Eu tenho históricos familiares deste tipo de movimento instalado? Pai, mãe, avós, né? É alguma coisa que me acompanha desde quando? Então essas perguntas, algumas, né, são alguns exemplos para você perceber um pouco de onde vem esse vício da ansiedade. É do mundo moderno? É de fora? Exclusivamente? O teu trabalho é assim? O externo que você convive é assim? Ou vem de dentro também? De alguns lugares que contam da tua história. Então, você se perguntar sobre isso, se tornar lúcido sobre isso, sem se culpar, sem se julgar, sem dar veredito para você mesmo, apenas ir abrindo a porta da consciência e da lucidez, já é o caminho, já é um caminho para a transformação. Claro que quando você faz essas perguntas, espera-se que você intencione querer fazer a transformação de tudo isso, não é? Então, as perguntas que você faz não é simplesmente por perguntar, por saber, né? Perguntar por perguntar, e nem as respostas elas vêm simplesmente por falar. Vou falar aquilo de uma maneira curta e grossa, por exemplo. Isso não leva a lugar nenhum, né? A nossa consciência ela é despertada por nós mesmos, inclusive, quando a gente se permite olhar para coisas, né, da nossa história que nós ainda não olhamos, né? Quando nós paramos de dar veredito sobre nós mesmos. Eu já sei como eu sou, por exemplo, né? Quando alguém que diz isso, eu já sei como eu sou, ela está dizendo nas entrelinhas que ela está se negando a se rever. Se você já sabe como você é, o que é que você ainda não sabe de você? Porque se você soubesse tudo de você, do que você necessita, você não entraria por nenhuma dificuldade ao querer encontrar um movimento de tranquilidade em você, ao querer colocar em prática a tranquilidade, a serenidade na sua vida. Então, quando nós não conseguimos colocar em prática algo que dizemos que intencionamos, significa que nós precisamos conhecer mais
dos nossos próprios mecanismos pessoais, emocionais, mentais, espirituais. E as barras de Axis, a aplicação das barras, as sessões de barra de Axis, elas vão ajudando, facilitando esses corpos, né, a terem seus fluxos, suas energias liberadas para esse movimento que intenciona algo, para esse movimento de transformação, né? E aí, então, essas perguntas, né, importantes de serem feitas, um primeiro caminho antes de se chegar numa sessão de barra de Axis, que pode ajudar muito, né, a pessoa a ter essa transformação mais sutil nos seus corpos. A própria pessoa, ela pode ir percebendo a ampliação da sua consciência através do investimento que vai fazendo nela mesma, né? Então, me parece que esse é um dos pontos mais importantes. A gente tem na barra de Axis, falando em ponto, são 32 pontos que são tocados na cabeça durante a aplicação de uma sessão, né? E quando a gente fala em mudança de estado, né? Estado físico, estado emocional, né? No caso da agitação para a tranquilidade, me vem aqui desses pontos alguns que me parecem que fazem uma relação direta com esse tipo de situação onde alguém deseja, né, conseguir uma serenidade maior. Então, todos os pontos, os 32 pontos, eles são igualmente importantes. Mas eu destacaria, né, a questão do trabalho, muito importante, né, relacionado ao ponto que é assertivo, né, que vai ali direto, né, acertar o X, né, da questão que diz respeito à bondade, à gratidão, à paz e à calma. Então vejam só, né, alguns dos pontos de barra de Axis aqui que vão ser trabalhados, né, mas que independente das barras já mostram, né, para a pessoa que tem uma característica de ansiedade maior, perceber como que ela está colocando em prática, né, a vivência com ela mesma naquilo que diz respeito à bondade, à gratidão, né, por tudo que ela tem, faz, pensa, né, realiza, né, e até pelas dificuldades do cotidiano, né, por tudo que ela aprende, a paz, né, o quanto que ela investe nisso, e a calma. Então, fica aqui, eu acho que essa dica para as pessoas que estão nessa circunstância atualmente olhar um pouquinho mais para isso. A gente tem o ponto também na barra de Axis que é criando conexões. Então, criando poder ali, quando é tocado naquele ponto, né? De alguma maneira poder haver a libertação com conexões antigas. Eu só faço desse jeito, eu só sei fazer assim, eu só gosto dessa forma. Eu faço o que eu faço porque não tem outro jeito. Então, essas respostas prontas,
automáticas, elas estão conectadas com um jeito de fazer as coisas que não serve para a transformação do que se almeja, né? Então esse ponto, há um ponto, né, tocado pela barra de Axis, que vai justamente ali, que faz relação com as crenças que a pessoa já tem, com as mesmices, com os jeitos de fazer que não são mais resolutivos, né? Não trazem resolução nenhuma, eles só vão repetindo vícios que não provocam a transformação do que se deseja. E tem um outro ponto também das barras, né, que é o ponto que diz respeito ao controle. Então, até que ponto, né, a pessoa que vive a ansiedade ou vive a agitação, ela não abre mão do controle, né, total sobre as coisas que acontecem no seu cotidiano. Então, ela não abre mão de ser o super ou a super, né, nos diferentes segmentos, nas diferentes atribuições que ela assume. Então, o superlativo é aquilo que ela almeja e aquilo que ela gosta, que de certa forma dá um certo prazer dela viver. Então, enquanto ela não estiver disposta a abrir mão desse controle total, né, ela não vai encontrar a sua essência absoluta, que se dá a partir do momento que ela começa a praticar o controle sobre as coisas dela mesma, não sobre o externo. Ela começa a observar, né, e a perceber que ela pode contribuir na sua respiração, nos seus estados mentais de tranquilidade, no tipo de lugar e opção que ela faz para se sentir de uma maneira mais harmoniosa com ela mesma. Então, as barras, esses pontos das barras, né, que eu comentei aqui, eles vão facilitar esse caminho de abertura de uma nova energia, né? Um novo percurso energético, né? Mais saudável e dentro daquilo que a pessoa busca para a harmonia da sua vida, né? Dos seus corpos e da sua vida. E quando os seus corpos e a sua vida entram num ritmo mais harmônico, tudo ao redor é contagiado por essa energia. Então, tudo começa a mudar, tudo começa a dar certo, né? A partir desse estado de ânimo, de sentimento, de mentalização, né, de perspectiva diferenciado, transformado, né? Na verdade, é um auto-olhar para você mesma que começa a ser, a ganhar importância. Um auto-olhar para você mesmo. Não que o trabalho não seja importante, que a família não seja importante. Tudo isso é muito importante na nossa vida, os amigos, não é? Mas para a gente participar de tudo isso, na nossa essência a gente precisa estar bem. Senão a gente é levado
pela enxurrada de coisas que está ao nosso redor. Nós somos levados por isso, como se fosse, como se nós entrássemos numa multidão, né, agitação tão grande, né, como se fosse a agitação de uma multidão que te empurra para seguir um determinado caminho. E você nem percebe onde está indo, mas você vai onde você é levado a ir, né? Que mais que a gente... sim, gostaria de trazer aqui para você Gary Douglas, né, que é o criador das barras de Axis. Ele diz para nós assim, que tudo com ele, né, começou quando ele percebeu que essa terapêutica, né, poderia virar uma prática de cura. Então tudo começou quando ele percebeu que ele poderia perguntar: o que eu posso ser, fazer, ter, criar ou gerar que tornaria minha vida e o meu mundo um lugar melhor? Mas ele começou a se perguntar isso com a convicção, de fato, de querer saber, não é? O que eu posso ser, fazer, ter, criar ou gerar que tornaria a minha vida e o meu mundo um lugar melhor? Porque o nosso mundo é criado por nós, né? É aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu percebo, né? Que está dentro de mim. São as minhas mais íntimas crenças e convicções. Esse é o meu mundo, né? E é com esse mundo que eu construo em mim que eu me relaciono com o mundo externo. Então, quando Gary Douglas começou a se fazer essa pergunta, ele queria de fato mudar a vida dele. Ele queria de fato saber o que ele podia fazer para sair daquele vício, daquela coisa de uma vida que não estava sendo próspera, que não estava sendo salutar, que ele não estava percebendo benefício nenhum, né? Então, o poder das perguntas, né, minha gente? O poder das perguntas, do querer saber e do começar a se autoeducar, a se auto-observar. Então, essa intenção, né, ele criou uma atenção e na percepção e na canalização da sua energia, né? E ele começou a se ater e a observar a falta de energia das pessoas, né, que se limitavam às circunstâncias da mesmice, às circunstâncias da repetição, às circunstâncias da lamentação. Então ele começou a olhar mais para isso, a perceber mais isso, a perceber nele mesmo os movimentos dele e dos outros, né? Das outras pessoas que estavam ao seu redor. Então, a barra de Axis, ela trata de libertar a pessoa dos seus traumas, dos seus dramas, né? Daquilo que perturba, do vício, né? De viver julgando, né? Criticando, né? Opinando se aquilo está certo ou errado. Então, a barra de Axis, ela vai favorecer essa libertação para a mente abrir
as possibilidades de ter perspectivas favoráveis, entrar por caminhos ainda desconhecidos, encontrar respostas ainda não vistas, porque de repente a pergunta não foi feita, né? Não se entrou no caminho da solução, está no caminho da lamentação. Então isso pode ser invertido, e aí que a barra de Axis contribui. Então ela altera os padrões adotados, né? Ela transforma as verdades inflexíveis e ela cria verdades flexíveis, né? A flexibilização das coisas e da vida, né? Então, a consciência, ela é a habilidade que está presente, né, na nossa vida, nos nossos corpos, a cada instante, a todo instante, né? Desde que nós nascemos e fica conosco até quando a gente se despede desse corpo e segue conosco, né? Num outro formato de consciência. Tem algo de uma energia, pelo menos dessa maneira que eu percebo, né? Eu coloco aqui para vocês dentro dos estudos que eu faço, daquilo que eu vejo, daquilo que eu trabalho como terapeuta. Então, essa habilidade, né, que a consciência ampla nos dá para aceitar tudo que vem, né, como algo que pode ser vivido e transformado. Né? Então, a importância de a gente viver tudo o que vem. Então, se eu estou vivendo hoje um momento de agitação, perceba que onde tem agitação, tem calmaria. Então, você precisa perceber, intencionar, fazer as suas flexibilizações nos momentos oportunos e dentro das opções que você tem para fazer, né? Então, será que você é capaz, por exemplo, de abrir mão da ideia, de uma ideia de que há coisas que são utópicas? Será que você, por exemplo, é capaz de abrir mão disso? A gente tem aí essa palavra utopia como algo inatingível. Mas o que é inatingível? O que é intransformável? Né? Daquilo que está em mim, o que pode ser intransformável? Se está no outro, eu não tenho acesso. Mas se está em mim, como que pode ser intransformável? Se tudo que existe nesse mundo, né, um adorno, um tecido, qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer criação de qualquer tamanho, ela foi pensada, ela foi sonhada por alguém antes dela ser construída, ser materializada, né? Imagina se alguém achasse que seria utópico, que é utópico, conversar com o mundo inteiro através de um equipamento sem fio, pequeno, que cabe na bolsa. Se alguém achasse utópico isso até hoje, nós não teríamos essa comunicação virtual. Então, e que coisa maluca pareceria falar que isso um dia iria acontecer no século XIX, no início do século XX.
Que coisa maluca seria isso? Você já imaginou naqueles idos da década de 70, 60, por exemplo, né? Não vou nem muito longe. Você dizer para alguém: não, em breve, logo, logo, a gente não precisa se preocupar em utilizar telefone com fio, nada disso, pedir para telefonista fazer ligações. Não vai ser mais assim. Nós vamos nos comunicar com um aparelhinho pequeno, carregado na própria bolsa. Olha isso, gente. Alguém que ouvisse isso ia dizer: essa pessoa é maluca, ela está sonhando aí com alguma coisa, né, da cabeça dela exclusivamente. Então, esse desejar, intencionar, sonhar, né, ele é voltado para o autoconhecimento, ele dá força para a transformação. Né? Então você vai começar a pensar o que é que você pode fazer que você ainda não fez a seu favor. Né? Então, será que é menos televisão, né? Por exemplo, né? Programações muito agitadas, noticiários agitados, noticiários notícias, né? Que ampliam de alguma maneira a violência, né? A disseminação de coisas que não estão dando certo. E ninguém está dizendo que essas notícias são mentirosas, mas nós estamos dizendo um tempo, né, longo absorvendo tudo isso. Onde que a sua mente vai estar? Voltada para a agitação ou para serenidade, né? Se você não presta atenção na sua respiração, se você fala de maneira agitada, se você não consegue fazer um direcionamento para você poder fazer exercícios e práticas, né? Talvez um esporte ou alguma coisa, né? Um yoga ou alguma prática, né, de lazer que te coloque em contato com a natureza, que te coloque em contato com o horizonte, né, que te coloque em contato com cheiros, aromas e texturas naturais, né, ares naturais. Se você não faz isso, como que a serenidade pode se aproximar de você? Então, essa conscientização, né, ter essa consciência e provocar essa conscientização, a barra de Axis facilita nesse processo e você pode fazer a sua reeducação, né? Então, imaginar é uma primeira criação para a transformação. Imaginar mentalmente, mentalizar, né? Contemplar, meditar, são movimentos que auxiliam esse processo de encontro com a serenidade, né? Diminuir os movimentos de ansiedade e agitação. Será que o que eu estou falando é algo impossível? Você acha que pode ser impossível isso? Porque se você achar impossível, de fato, não vai estar ao seu acesso, né? Você não vai conseguir acessar. Então, a possibilidade de atingir atingir essa transformação, de conquistar essa transformação, acreditar nisso é fundamental, né? É fundamental. Tudo nessa vida a gente precisa
para conquistar, a gente precisa ter a determinação, a gente precisa querer, né? Se eu adoro o doce, mas o açúcar, eu sei que exageradamente ele pode me prejudicar, por que que eu vou esperar que apareça uma diabetes, uma doença? Por quê? Né? Então isso, gente, tem a ver com sabedoria, né? Com o fato de cada um poder valorizar a sua vida, os seus corpos e começar a se reeducar. Então a barra de Axis ajuda a iluminar essa energia da transformação em todos os corpos, né? Porém, você precisa ter essa intenção, né? Fundamentalmente, porque nós temos o nosso livre-arbítrio e ele precisa ser educado, né? Então, minha gente, o que eu posso colocar para você, que nós já estamos chegando no finalzinho, né? Então, a importância da reeducação mental, emocional, espiritual, tem a ver com alcançar o estado de bem-estar desejado, né? Essa educação dos nossos corpos pessoais, né? Lembrando que eu não sou a minha mente, eu não sou o meu corpo, né? Eu sou algo relacionado a uma consciência, a uma força essencial, equivalente àquela que me criou, né? Que te criou, né? Que gera a vida, né? Que criou o ar, né? A atmosfera, a biosfera, né? Que criou o cosmos, né? Que criou todos os elementos. Então, importante a gente perceber isso. Quanto mais barras elas forem corridas, mais a pessoa vai começar a clarear e a perceber outras saídas e outros modos de fazer, pensar e sentir. Tá certo? Então você aceita e recebe as barras, né? Sem julgamento, sem expectativas, sem considerações, sem julgamento. E aí, será que de alguma maneira eu consegui colaborar para a compreensão do que são as barras de Axis? Que você possa refletir sobre essas coisas que eu te coloquei aqui, junto com outros conhecimentos que você possa ter, com outros vídeos que eu já coloquei aqui, né? E eu quero te deixar com essa perguntinha, então, aqui final. Como você pode ter, ser, fazer, criar algo que te conecte com a calma, com a serenidade e com a tranquilidade? O que é? Então, que você possa fazer conexões com isso, né? Com isso, com esse questionamento de cura e de transformação. E eu fico aqui à sua disposição para aquilo que você precisar. Nós nos encontraremos toda semana que vem, com uma nova abordagem sistêmica. Grande beijo. Tchau, tchau.